Bom, então pessoal, eu vou passar para vocês esse arquivo aqui, o exemplo 1, tá? Onde a gente tem aqui uma tabela. Esses são os dados de tempo e esses são os dados de concentração que foram coletados. Levantar essa tabela tem um trabalho por si só, né? Requer métodos analíticos e a gente precisa, né, realizar esses experimentos aqui, provavelmente com duplicatas, triplicatas, para evitar erros grosseiros, né? E precisa de um certo conhecimento para obter os valores de concentração ali, tipo utilizar adequadamente os métodos analíticos. Mas de posse desses dados, né, supondo que eles são confiáveis e representativos, a gente pode então aplicar o nosso método integral de análise. Então nós vimos que no método integral, né, a gente supõe uma expressão para a taxa do tipo kCa elevado ao expoente. Tá? Aqui eu coloquei o n, né, sendo lido direto dessa cédula aqui. Tá? E a gente então integra. Como a expressão a integral, né, em função de n, eu posso fazer ela genericamente, né? Então o que eu coloquei para calcular minha função teste aqui? Eu coloquei uma condicional, tá? Ou seja, se o n, né, que é o lido da célula F3, tá? Ele for igual a 1, nesse caso eu tenho a função ln, tá? Isso acontece devido tem uma descontinuidade ali, tá? Quando o n for diferente de 1, aí eu tenho a expressão genérica, tá, da minha integral. A integral de um polinômio é extremamente simples. Então eu simplesmente, né, verifico se o meu n fornecido aqui ele é 1 ou diferente de 1, e aí ele calcula a função teste, né? É aquele lado esquerdo, né, a integral de CA0 até CA de dCA sobre, né, o meu CA elevado a N. Certo? Então eu faço isso, né, para cada uma dos meus pontos experimentais. Tá? Então, para esse segundo ponto, eu utilizo a concentração 0,95, para o terceiro ponto 0,91. E assim eu calculo para todos os pontos experimentais a minha função teste. Então o que eu faço aqui, né? Um gráfico, o gráfico ele já está ali, né? Ele é atualizado automaticamente. O que eu tenho aqui? A função teste, né? E o tempo aqui, tá? Então esses quadradinhos aqui representam os meus pontos. A gente pode observar visualmente que o modelo ele se assemelha a uma reta, né? Ou seja, pode não ser uma reta, né, perfeita que passa por todos os pontos, mas a gente percebe que existe uma certa tendência linear, tá? Bom, depois eu mostro para vocês aqui como é que vocês fazem o gráfico, tá? Mas de posse do gráfico, como é que eu então faço um ajuste? Então eu estou testando aqui para n igual a 2, tá? Então eu clico sobre os pontos, ele vai marcar os pontos, botão direito do mouse, tá? E ele tem aqui a opção adicionar linha de tendência, certo? Quando eu clico sobre isso, né, adicionar linha de tendência, ele vai me abrir essa janela, onde eu tenho aqui algumas opções, tá? Eu posso passar uma linha de tendência exponencial, linear, logarítmica. Então aqui, por exemplo, eu vou passar uma linha de tendência linear, tá? Que é o default dele, tá? Aqui diz o seguinte, né? Tem algumas opções aqui embaixo onde eu posso definir a interseção. Nesse caso, eu quero que essa linha ela passe pela origem, tá? Posso e marquem isso aqui, exibir a equação no gráfico e exibir o r quadrado no gráfico, tá? Fechou? Ele traça automaticamente ali, tá? A linha de tendência. Tá? Então vocês conseguem ver visualmente. Aqui está a minha expressão, tá? Y aqui, né, a ordenada x abscissa, então eu tenho aqui o coeficiente angular, tá, que é 0,05 e o r quadrado, tá? Então isso ele mostra no gráfico. Eu posso pedir para retornar numa cédula esses valores aqui numa célula, né? Então, para o k, o coeficiente, a inclinação, eu posso pedir para ele, né, dos pontos
conjunto, né, X e o conjunto Y, e ele me dá a inclinação daqueles pontos ali, tá? Então eu tenho essa possibilidade. E posso pedir também para ele mostrar aqui, né, o R quadrado. Então dou o conjunto de pontos também e ele me mostra, né, esse conjunto, qual é o coeficiente de determinação. Então a gente pode verificar aqui, né, que esse ajuste ele é muito bom, tá? 0,996, tá? Aqui eu consigo ver com mais casas decimais se eu aumentar, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos testar, né? Vou testar o n igual a 1. Quando eu coloco n igual a 1, né, apertei o Enter, ele automaticamente, né, já atualizou minha linha de tendência ali, mudou, tá? Aqui a minha reta, mudou meu coeficiente de determinação, tá? Então o que a gente pode observar aqui? Bom, isso aqui está ligeiramente diferente, né? Porque aqui eu não estou forçando que ele passe pela origem, né? E já aqui eu estou obrigando que ele passe pela origem. Então, de qualquer forma, a diferença é muito pouco, porque vocês podem perceber que a reta passa praticamente pela origem, tá? Mas a gente pode observar que o coeficiente de determinação ele diminuiu um pouco, embora esteja muito bom, tá? Então eu posso testar aqui, por exemplo, 2,5 e aí eu vou tentando ver qual é o melhor ali. Bom, vou testar 3. Observe que está 997 agora o R quadrado, tá? Quando eu testo 3, ele diminuiu para 995, então não necessariamente aumentando a ordem a gente vai ter uma representatividade maior, tá? E aí existe uma possibilidade, né, da gente utilizar o Excel de forma né, inteligente, né? O que eu posso fazer aqui, tá? Eu vou aqui em cliquei ali na célula que retorna o R quadrado, dados, teste de hipóteses e usar atingir meta. Então eu quero atingir o valor de 1 alternando o valor de n. Então ao invés de eu ficar digitando o valor de n ali, eu vou pedir para que ele automatize esse procedimento ele vai chutar valores ali até tentar fazer com que o R quadrado fique igual a 1, tá? Então ali, por exemplo, ele pode ou não convergir, tá? No caso aqui ele divergiu, tá? Vou colocar aqui um outro valor aqui, 2,5, né? E vamos tentar de novo aqui, teste de hipóteses, tá? Atingir meta para valor 1, alternando a célula, essa aqui. Observe que quanto mais próximo eu chuto do valor, né, ele tende a convergir. Ele não conseguiu chegar exatamente no 1, mas o maior número que ele conseguiu chegar foi o 997, que aconteceu para 2,54. Qualquer valor aqui, por exemplo, eu vou testar aqui 2,55, ó, e aí a gente vai perceber que esse número ele é menor do que o outro, embora isso só vai diferir lá na quinta, sexta casa decimal, tá? Então, assim, a gente pode utilizar facilmente uma ferramenta como o Excel, né, para obter esse tipo de análise ali. Bom, vocês podem verificar aqui outros exemplos, tá? Né, só a nível de curiosidade que vocês podem utilizar para realizar o trabalho, mas essa planilha, claro que vocês precisam atualizar com os dados de vocês para que possa utilizar ela, né? Aqui eu tenho um conjunto de, né, 7 dados de tempo e concentração. Se eu tiver um conjunto maior ou menor, eu vou precisar, né, levemente adaptar. Mas observe como é super fácil utilizando uma ferramenta como o Excel a gente, né, fazer esse tipo de análise. Ok?